Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula de circuitos elétricos e na aula de hoje a gente vai falar sobre o teorema da superposição. O teorema da superposição é bem simples, gente, nada mais é do que o seguinte, ó. A corrente em qualquer ramo de um circuito ela pode ser encontrada somando a contribuição de cada fonte para aquele ramo. Então, se a gente estiver interessado em um elemento ali do nosso circuito, a gente pode analisar cada uma das fontes que nós temos e ver a contribuição de cada uma dessas fontes para aquele elemento. E aí, no final, a corrente que passa por aquele elemento vai ser a soma de todas as correntes que a gente calculou. Então, vamos lá, o primeiro passo que a gente faz é enumerar as fontes que a gente tem, né? E aí a gente vai calcular a corrente no ramo de interesse para cada uma das fontes, substituindo as demais fontes de tensão por um curto-circuito e as demais fontes de corrente por um circuito aberto. E aí a corrente resultante que a gente vai ter ali na nossa carga, né, onde a gente quer calcular, vai ser a soma de cada uma dessas contribuições. Então vamos pegar um circuitinho aí e vamos aplicar. Aqui ele está mostrando rapidamente, tá? Para quem não sabe, esse daqui é o livro do Floyd, tá? Eu recomendo esse livro, é um livro bem interessante, principalmente para quem faz engenharia, quiser ver, tem umas figuras bem dinâmicas, bem bonitas no livro do Floyd. Eu gosto mais dele até do que o do Doff. O do Doff é interessante para você pegar questões e resolver, mas o do Floyd eu acho até bem didático, é o livro mais didático que eu conheço de análise de circuitos. Mas então, vamos aqui, ó, ele propôs aqui que o que ele queria saber era essa corrente I2 e aí vai aplicar o teorema da superposição. Ele vai manter a fonte, ó, ele numerou as fontes, ó, fonte 1 e fonte 2, e aí ele vai primeiro ver a contribuição da primeira fonte e depois ver a contribuição da segunda. Contribuição da primeira fonte, você substitui demais fontes de tensão por um curto-circuito e demais fontes de corrente por circuito aberto. Não tem fonte de corrente, só tem essa fonte de tensão, então vira um curto-circuito. E aí você pega e resolve esse circuito aqui, ó, dá para fazer lei de Kirchhoff, não sei o que você vai fazer, ou então você pode utilizar a ideia de circuitos mistos, né, com associação de resistores para resolver, e você acha a primeira componente aqui da corrente que passa em R2. Então, IR2 é chamar assim linha, tá? Porque é a contribuição da primeira fonte. E aí depois você faz a mesma coisa para a segunda fonte. Deixa lá a segunda fonte, e aí a primeira fonte, como é uma fonte de tensão, vira um curto-circuito. E aí você resolve aqui e acha qual que é a corrente que vai passar por aqui nesse caso. Achando essa corrente, você chama de, por exemplo, IR2 duas linhas, ou como ele chamou aqui, né? Ele chamou de I2 parênteses S1 e I2 parênteses S2. E aí, no final, a corrente que passa nessa nossa resistência R2, a corrente de R2, vai ser a soma disso daí, vai ser IR2 linha mais IR2 duas linhas, tá bom? E aí o que a gente vai fazer é aplicar isso aí em alguma questãozinha que a gente tem aqui. Vamos ver se eu consigo aplicar aqui de tal forma com que a gente não precise de mais espaço. Então a gente decidi trazer para cá. Aqui a gente quer saber essa corrente I, que está passando aí em vermelho. E aí a gente basicamente vai analisar a contribuição das duas fontes, tá? Eu vou fazer aqui direto para vocês verem como a gente consegue fazer isso aqui rápido, tá? Não é algo que gasta muito tempo. Se a gente for fazer o passo a passo que a gente viu nos slides aqui, ó, parece algo que a gente vai passar um ano fazendo, né? Isso aqui tudo, ó, parece algo que a gente vai passar um ano fazendo, né? Mas não é verdade, a gente consegue fazer mais rápido que isso. Vamos analisar a primeira contribuição dessa nossa primeira fonte. Então, as outras fontes de tensão viram curto-circuito e as fontes de corrente viram um circuito vira curto-circuito e as fontes de corrente viram um circuito aberto. Aqui a gente vai ter esses dois resistores aqui em paralelo, né? Se eles dois vão estar em paralelo, eles podem ser substituídos por uma resistência, aonde essa resistência vai ter o valor equivalente de 50 ohms, né? Pois são dois valores iguais em paralelo, a resistência equivalente vai dar metade. E aí a gente tem essas duas resistências aqui que sobram, né? Esse daqui some, né? Todo esse pedaço aqui vai embora. A gente tem essas duas resistências aqui que estão em série, né? E aí as duas podem ser substituídas por uma única resistência de 150 ohms. Essa resistência de 150 ohms, vou apagar o resto aqui, ó. E aí a gente consegue encontrar a nossa corrente. Nossa corrente vai ser 10 dividido por 150, vai dar 66,7 mA. Então por aqui passa 66,7
mA. Vamos lembrar disso, se por aqui passa 66,7 mA, a gente vai ter uma queda de tensão nesse resistor de 100 ohms aí de resistência vezes corrente, 100 vezes 0.0667. Vai cair 6,67 volts. Então aqui, ó, 6,67 volts. Então, se aqui eu tenho 0 volts, eu tenho um ganho de 10 da fonte de tensão, né? Então aqui eu tenho 10 e depois cai 6,67. Então aqui eu vou ter 3,33 volts, tá bom? Então, tendo 3,33, eu só estou interessado na corrente que vai para cá para baixo. Qual que é essa corrente aí? Olha, a tensão 3,33 dividido pela resistência, que é 100 ohms, vai dar uma corrente aqui, ó, que vem pra cá para baixo de 0,0333 amperes. Então, vamos guardar esse valor aí, ó, botar aqui embaixo. A corrente I, ela vai ser a contribuição de S1, né, a contribuição da fonte 1, com a contribuição da fonte 2. Vou botar uma linhazinha aqui. Então, IS1 a gente já calculou, é 0,0333 amperes. Falta a gente encontrar quem que é IS2. IS2, gente, é a corrente que passa por IS2, linha, né? É a corrente que passa por R2 considerando a contribuição da fonte 2. Então, a outra fonte de tensão vira um curto-circuito. E aí, novamente, a gente tem R1 e R2 aqui em paralelo. Associando esses dois em paralelo, vamos esquecer aqui isso aqui, vai virar uma única resistência de 50 ohms. E aí 50 e 100 aqui estão em série, então isso aí vai virar uma única resistência de 150. Isso aqui, ó, desaparece. Pronto, simplificamos o nosso circuito. A corrente que vai sair dessa fonte aqui, então, nesse caso aí, vai ser 5 dividido por 150, né? 0,0333 amperes. Então aqui a gente tem 0 volts, aqui a gente tem 5 volts. Nesse resistor aqui a gente vai ter, aliás, ao contrário, uma queda de tensão de resistência vezes a corrente, 100 vezes 0,033, vai ter uma queda de 3,3 volts. Então se eu tinha 5 menos 3,3 vai dar 1,7 volts. Eu só estou interessado na corrente que vem para cá. Essa corrente que vai para ali, ó, a corrente IS2 linha, vai ser tensão 1,7 dividido pela resistência 100 ohms, vai dar 1,7 dividido por 100 ohms, vai dar 0,017 amperes. Então vamos guardar isso aqui, vamos botar aqui embaixo, ó só, IS2 linha vai ser 0,017 amperes. Então, se essa corrente que passa ali é a soma, então ela é 0,0333 mais 0,017. Somando esses dois aí, vai dar basicamente 0,050 amperes. Então, para cá, ó, a corrente que vem para cá é de 50 miliamperes. Pronto, encontramos a corrente que a gente queria saber através do método da superposição. Bem, a gente trouxe aqui mais uma questãozinha rapidinha para a gente resolver de teorema da superposição. Olha só como é simples, a gente tem aqui a fonte 1 e a fonte 2, e aí a gente vai considerar as contribuições delas. São duas fontes de corrente, então isso é o que muda aí comparado com o primeiro exemplo que a gente viu. Então, vamos lá, primeira fonte de corrente, análise dela. Essa daqui vira um circuito aberto, tá? Então, se é um circuito aberto, não tem como passar a corrente para cá, então essa corrente aqui é zero. Então, toda a nossa corrente, ó, passa pela nossa carga. Então, a contribuição da fonte 1 é 10 miliamperes. Guardem aí esse valor, tá ok? E agora, próxima, essa daqui vai virar um circuito aberto, a nossa outra fonte vai estar funcionando. E essa outra fonte faz passar 3 miliamperes subindo aqui, tá bom, gente? Então, se passa 3 miliamperes subindo aqui, não vem corrente nenhuma para cá, porque aqui está um circuito aberto, então a corrente aqui é zero, tá? Então, basicamente, a corrente que a gente vai ter aqui, ó, vai ser a contribuição 1, que era de 10 miliamperes, mais a contribuição da fonte 2, que era 3 miliamperes subindo. Como é subindo, então fica com o sinal de menos 3 mili. E aí fica 10 mili menos 3 mili vai dar 7 miliamperes. Então, facinho aí, a gente obteve que a corrente que vai estar passando por aqui, ó, é de 7 miliamperes. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido isso daí e até a nossa próxima aula.